Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos começar mais um tempo de devocional, mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Estamos aí já numa caminhada de alguns dias dessa pausa do nosso dia para olharmos para Deus, para olharmos para as Escrituras, para discernirmos aquilo que Deus tem para nós. E que bom que você tem me acompanhado nessa jornada. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 146. Salmo de número 146, a partir do verso de número 5, vai ser a nossa devocional, a nossa meditação, a nossa reflexão de hoje. Salmo 146, versículo 5. 146, versículo 5 diz o seguinte: Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, o que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos pobres, aos famintos, perdão. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Amém. Aleluia. Deus nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, e a minha oração é que o Senhor nos conduza nesse tempo para que consigamos desfrutar dessa felicidade que o salmista diz. No nome de Jesus. Amém. Amém. A felicidade, né, o salmista, esse primeiro verso que nós lemos, diz: como é feliz aquele cujo o auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. A felicidade está em desfrutar da segurança que só Deus pode nos oferecer. A felicidade está em descansar nos cuidados do nosso Deus, que criou os céus, terra, mar e tudo que neles há. Não há o que temer, não há com que se preocupar quando nós somos cuidados e quando nós entendemos que somos cuidados por um Deus de provisão inesgotável, por um Deus que os seus recursos não acabam e que está sempre suprindo a necessidade dos seus filhos. Quem desfruta dessa felicidade, quem descansa com a convicção dessa vida de felicidade, já entendeu quais são as principais frentes de trabalho do Senhor, nosso Deus. Por isso elas repousam, por isso elas descansam, por isso a esperança delas está no Senhor, porque elas entenderam que elas estão seguras e que a partir do momento que estão seguras, também entenderam quais são as causas, as frentes de trabalho de Deus e como elas devem servir, e como elas devem se engajar e como elas devem se comprometer. O salmista nos dá algumas dicas, né? O salmista nos dá algumas orientações. Ele diz que Deus ele defende os oprimidos, ele diz que Deus alimenta os famintos, que Deus liberta os presos. E libertá-los aqui é também no sentido de libertá-los de sua vida do pecado, de sua vida caída, da sua vida errante, né? Que Deus dá vista aos cegos, que Deus levanta os abatidos, que Deus ama os justos, que Ele protege os estrangeiros, que Deus sustenta órfãos e viúvas, enfim, todos aqueles que carecem, todos aqueles que são vulneráveis. Deus está atento, agindo, operando, sustentando essas pessoas e nos convidando a fazermos parte dessa sua missão. Nas palavras de Jesus, receberão a herança de Deus, do reino de Deus, aqueles que atenderem à aflição de todos que carecem. Ou seja, a herança do reino de Deus, ela é para aqueles que se engajam na missão de Jesus e se dedicam em servir todos aqueles que carecem, todos esses vulneráveis. No Evangelho de Mateus diz o seguinte, Jesus dizendo: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei
de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Mateus 25, versículos 35 e 36. Um pouco mais adiante, no verso 40, Jesus diz: o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim vocês estão fazendo. Não é de hoje não é algo novo essa afirmação de Jesus. E Jesus não diz nada distante ou desconexo ou contraditório com aquilo que o salmista disse no Salmo 146. A causa de Jesus, a atenção de Jesus está em suprir as necessidades dos mais vulneráveis. E Ele quer fazer isso, Ele decidiu fazer isso através de nós. Ele decidiu nos convidar a fazer parte dessa missão, a nos engajar. E quão felizes somos quando entendemos que estamos seguros no Senhor e podemos nos engajar em sua missão. Não é de hoje que quando você lê um texto bíblico como esse, quando você ouve algum cristão defendendo esse tipo de ação, você vai ouvir pessoas taxando, né, esse cristão, essa cristã de comunista, de marxista, de esquerdista, de tantas coisas, quando na verdade isso é a respeito de Jesus. Foi Jesus que orientou, foi Jesus que ensinou, foi Jesus que nos deu essa missão. Isso nada tem a ver com ideologia, isso nada tem a ver com partido político, nada. Isso tem a ver com o ministério de Jesus, com a missão de Jesus, com o reino de Deus avançando, agindo, operando. E às vezes as pessoas confundem isso. Eu quero te lembrar, foi o próprio Jesus quem nos orientou a fazer isso. Isso nada tem a ver com questões ideológicas, isso tem a ver com o evangelho do reino de Deus, que defende a causa dos mais pobres, dos mais vulneráveis, daqueles que carecem. E eu e você somos convidados, somos chamados por Deus a participarmos dessa missão. Nós podemos até não fazer, é verdade, nós podemos até não fazer, nós podemos até não nos dedicarmos nessa missão, mas a herança do reino de Deus é para aqueles que fazem parte dessa missão. Nós podemos até negligenciar essa missão e nos abster, nos afastar, ignorar. Nós podemos, mas a herança do reino de Deus é para aqueles que se engajam nessa missão, que se comprometem com essa missão, que estão atentos a essa missão. Interessante o que Tiago escreve, né? No primeiro capítulo de Tiago, ele escreve o seguinte: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, ou seja, como perfeita, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se corromper pelo mundo. Olha que interessante. Essa é a religião que Deus, o nosso Pai, aceita. Que nós cuidemos dos órfãos, das viúvas, enfim, de todos aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, e que nós não nos corrompamos, não venhamos a nos corromper com o mundo. Cuide dos mais vulneráveis, não se corrompa pelo mundo ao ponto de você passar a se preocupar apenas consigo mesmo. Porque uma forma de ser corrompido pelo mundo é você pensar apenas em si mesmo, é você viver apenas para si mesmo, é você viver para servir-se a si mesmo, cuidar apenas de si. Isso também é uma forma de se corromper pelo mundo. O reino de Deus é para pessoas que se engajam na religião que Deus, o nosso Pai, aceita. Pense nisso, reflita sobre isso. Como é feliz, né, aquele e aquela cujo auxílio é o Deus de Jacó, e sua esperança está seguramente depositada nele, e se dedica na missão de Deus na face da terra. Como é feliz, como são felizes homens e mulheres que entenderam que podem descansar na segurança do Senhor. São felizes porque servem e servem em felicidade, porque Deus os supre em tudo e cuida dos seus, e enquanto isso eles estão cuidando também dos menores. Que Deus te abençoe e que você se engaje nessa missão. Em nome de Jesus.